Marcos capítulo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Versículo 16. Há um tempo atrás, li o testemunho de uma criança que muito me tocou. Aos 3 anos de idade, após ele ter sonhos frequentes com o juízo final e o lago de fogo, sua mãe, uma ex-adventista do 7º dia, ficou impressionada com a descrição dos sonhos do menino serem exatamente como diz a Bíblia, sendo que ela nunca o havia ensinado sobre isso. Após a insistência de seu filho, ela se viu obrigada a levá-lo à igreja. Com apenas 4 anos, o menino então insistia para ser batizado. É claro que houve resistência quanto a isto, visto ser de tão pouca idade. Mas ele não desistiu e continuou pedindo à sua mãe que falasse com o pastor para batizá-lo. Diante da promessa de que a mãe o instruiria no caminho em que deve andar, o menino foi batizado, tornando-se um frequentador assíduo de todos os cultos da igreja, um pequeno pregador e levando toda a sua família ao batismo. Vejo esse testemunho recente como uma amostra do alto clamor do Espírito Santo ao povo de Deus. Deus está convocando o seu último exército. Aos que saíram de suas fileiras, Ele está chamando de volta. Aos que estão dormindo no pior momento do conflito, Ele está despertando. Aos que nunca o conheceram, Ele está se apresentando. Como a pedra que foi removida do túmulo, a grande verdade de que aquele que vive voltará tem enchido alguns de temor e de assombro, de modo que de medo não dizem nada a ninguém. Outros, libertados das correntes do maligno, têm levado aos que se achavam tristes e choravam o grande consolo desta mensagem de esperança. Outros ainda não reconhecem a Jesus de pronto, mas, ao se darem conta de quem Ele é, por meio das Escrituras, logo saem a anunciar aos demais o que não podem guardar apenas para si. A que grupo você e eu pertencemos hoje? É importante lembrar que foi aos 11 discípulos que andaram lado a lado com Jesus por 3 anos e meio, que dele mesmo ouviram a revelação de sua ressurreição, que Jesus teve que censurar pela incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Daí eu volto para aquele testemunho da criança. Como a mãe percebeu que seu filho, mesmo tão pequenino, estava falando a verdade sobre os seus sonhos, porque ela lembrou do que estava escrito. Meus amados irmãos, estamos encerrando o estudo de mais um dos evangelhos. E por mais que você e eu possamos nos julgar bons cristãos, ninguém estará preparado para o que está por vir, se não estiver bem alicerçado na palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Satanás está a revelar seus mais ardis e sutis enganos. Não se apresentará ao mundo como o inimigo das almas, mas como um amigo piedoso e sensível às necessidades humanas. Aquele que tentou desanimar os hebreus no Egito, imitando os primeiros prodígios de Deus, tentará enganar nesses últimos dias, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Através de sinais e milagres, Satanás introduzirá entre os imprudentes seu último engano. Mas assim como Moisés segurou firme seu bordão, apontando para o céu como a fonte de cada prodígio, chegará o momento em que até os ímpios terão de reconhecer diante dos flagelos finais. Isto é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Semelhante à promessa do anjo, lá o vereis, como ele vos disse, Jesus nos prometeu. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Essa promessa, contudo, só faz sentido para o que crê. Você crê?
Se uma criança de apenas 4 anos de idade conseguiu entender esta verdade, você e eu também podemos, pela fé, entendê-la e vivê-la. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Atos capítulo 22, versículo 16. Então, receberás poder ao descer sobre você o Espírito Santo e serás uma testemunha de Jesus, pregando o Evangelho a toda criatura. Leia Atos capítulo 1, versículo 8. Pois aquele que foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus já está às portas. Aproxima-se o retorno do nosso Salvador, amados. E há um inimigo perigoso à solta, com terríveis estratégias para fazer tombar os filhos de Deus. Desânimo, angústia e sofrimentos diversos têm afligido o povo de Deus cada vez mais. Sigamos, pois, a ordem do Mestre, pelo poder do Espírito, pregando em toda parte, conforme os dons que ele dá a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E o Senhor dos Exércitos nos fortalecerá para a batalha final. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, tantas são as aflições atuais, que muitas vezes tudo o que desejamos e necessitamos é como crianças encontrar o consolo do Teu colo. Fortalece-nos, Senhor. Concede-nos os olhos de Jesus, para termos a sensibilidade de fazer diferença entre odiar o pecado e amar o pecador. Cremos que muito em breve te veremos, não mais por poucos dias, mas para subir contigo e nunca mais perdê-lo de vista. Até lá, sopra sobre nós o teu Espírito e capacita-nos como tuas testemunhas. Reaviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, discípulos de Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.